Entre 1500 e 1532, o Brasil viveu o seu período pré-colonial, quando Portugal ainda não tinha interesse de ocupar sua colônia e ficava aqui apenas, utilizava o lugar apenas para viajar para o Extremo Oriente. Por quê? Na época, era muito comum os navegantes morrerem de uma doença chamada escorbuto, que era a falta de vitamina C. Então, com a colônia, eles poderiam vir, né, de Portugal até o Brasil, encher o seu navio de frutas cítricas e ir para o Oriente. Dessa forma, evitando o escorbuto. Seria muito mais fácil do que ficar navegando, costeando, né, na navegação chamada de cabotagem, a África, né? Assim é uma linha reta, rapidinho, beleza. Nesse período, o Brasil já era uma fonte de pau-brasil, já era extraído, né? Também alguns animais, algumas plantas exóticas também eram levadas, né? E havia também expedições de guarda-costas, que protegiam a costa, né, o litoral brasileiro, contra os invasores estrangeiros. Contudo, não dá muito certo. E eles acabam encontrando feitorias, especialmente francesas, no Brasil. E é um dos motivos para o início da colonização. A percepção de que, se Portugal não ocupasse essa região, meu irmão, eles iriam perder o Brasil. É bem legal perceber que nessa época o nome não era Brasil, tá? Quando muito era terra de Santa Cruz ou terra de Vera Cruz. Outra coisa, os índios eram utilizados para explorar o pau-brasil, para retirar o pau-brasil. E isso era feito através de escambo, beleza? Eu ofereço para esse índio, sei lá, um espelho, um machado, coisa que para você hoje é corriqueiro, mas que para o índio daquela época era algo de ultra tecnologia, sabe? O cara tá me oferecendo um iPhone, né? Então, oferecia isso para o índio em troca do pau-brasil, que era levado para Portugal. O pau-brasil era chamado de ibirapitanga pelo indígena e era utilizado tanto na fabricação de móveis como também para tingir roupas, beleza? Esse período ficou conhecido como pré-colonial, Brasil pré-colonial. Em 1532 tem início o projeto agrícola, né, de Portugal no Brasil. A colonização do Brasil, sobre muitos aspectos, ela funcionou como uma espécie de empresa de agroexportação portuguesa. A ideia era plantar aqui coisas que não tinham em Portugal. Essa era a principal ideia. Nesse sentido, adotaram um sistema de capitanias hereditárias. Olhem no quadro. Fique feliz por você não ter que decorar isso. Na época dos seus pais, a gente era obrigado a decorar esta bosta. Enfim, olha aí as capitanias. Cada capitania teve um donatário, que seria uma espécie de vice-rei da região. O donatário, ele tinha a obrigação de atender os interesses de Portugal na capitania. Nesse sentido, ele administrava a lei, ele formava vilas, né? Entre outras coisas. E ele poderia explorar o solo. A terra não era dele era a administração dessa terra. A terra continua sendo de Portugal, beleza? Então, pessoal, ele também, o donatário também não tinha direito a extrair o pau-brasil. O pau-brasil era monopólio da coroa portuguesa. Apenas a coroa portuguesa poderia extrair o pau-brasil. O donatário também tinha direito de fazer as Seis Marias, que era pegar um pedaço da sua terra e doar para alguém, para que essa pessoa administrasse aquela terra, aquele território. Essas Seis Marias acabam dando origem ao problema agrário do Brasil. Quando você tem a manutenção de algumas dessas Seis Marias até hoje em nosso país, na forma de gigantescas propriedades rurais de monocultura, governadas por um único dono, chamado de latifúndio. Ainda hoje existe isso, beleza? A relação entre Portugal, metrópole, e Brasil, colônia, era sempre regulamentado pelo Pacto Colonial, ou Sistema Mercantilista Colonial, onde o Brasil só poderia comprar e vender produtos de Portugal.
comprar, no caso, produtos de manufatura e vender gênero agrícola. Toda vez em que se quebrasse isso, seria um contrabando e era atacado. Esse modelo continua no Brasil até 1808, que é quando realmente vai se desfazer. Esse modelo das capitanias hereditárias vai continuar até 1548, quando surge o governo geral. A partir desse momento, a capitania da Bahia vai ser comprada, né? E ali vai se instituir uma espécie de capital dos interesses portugueses no Brasil. É por isso que a Bahia se tornou a primeira capital do Brasil. Com o sistema do governo geral, Portugal passa a ter mais controle sobre a política e economia de sua metrópole. E esse sistema vai perdurar até o fim do Brasil Colônia. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. Se você gostou, curte aí. Até a próxima. Paz, crescimento e força. Os